Boa noite, amados. A paz do Senhor a todos. Vamos iniciar mais um culto, mais um encontro da vitória. Abra sua Bíblia em Ezequiel 37. Abra junto comigo Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão reviver esses ossos? E eu disse: Senhor Jesus, Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. E porei em vós o espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-lhe a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei, como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetize e dize-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Até aqui. Este texto é um texto tremendo, profético, aonde o profeta é levado em visão a um vale, de ossos muito secos. Um texto bem conhecido, não precisa nem falar muita coisa, todos nós conhecemos e o texto por si fala. A questão é que a gente olha para esse texto e a gente pensa apenas na morte física, e nós temos nos preocupado nesses últimos dias com a morte física, principalmente porque ela tem amedrontado, ela tem assolado as nossas vidas, ela tem rodeado as nossas casas, e nós temos pedido ao Senhor a sua misericórdia, e Ele tem tido misericórdia de nós e tem nos livrado. Porém, nós temos que temer a morte que não mata o corpo, mas mata a alma e o espírito. Amém? Então aqui, é claro, quando o profeta tem essa visão e ele vê esse vale de ossos secos, totalmente secos, sem vida, e Deus manda profetizar que se estendam nervos, carne, pele, e depois manda profetizar o fôlego de vida, o Espírito do Senhor, para que eles se levantem e revivam novamente. O Senhor mais abaixo fala: assim está, toda a casa de Israel. Estão como ossos secos e dizem: a nossa esperança foi cortada. Então profetiza sobre eles. Então nessa noite eu quero profetizar sobre as nossas vidas, sobre a sua vida. De repente você fala assim: mas eu não estou morto espiritualmente. Mas muitas vezes a nossa esperança em meio às dificuldades e os problemas que vemos, por mais que nós dizemos que temos fé, muitas vezes nós vivemos por aquilo que nós estamos vendo e ouvindo. E a nossa esperança muitas vezes tem sido cortada e nós temos secado. Então aqui o Senhor diz que quando o profeta profetizasse, ele iria fazer com que eles revivessem, se colocassem de pé e abrir as sepulturas, e ia se levantar um grande e numeroso exército. Assim eu declaro sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre toda a casa de Israel, sobre toda a igreja do Senhor,
que aqueles que estão secos, sem esperança, o Senhor comece a abrir as sepulturas e comece a reviver as nossas vidas, amém? Porque chega de nós vivermos num período apenas de morte física. Há tempo agora de nós estarmos atentando à morte espiritual e à morte que mata a alma, que traz a condenação eterna ou a salvação eterna. Então eu quero te convidar a você fechar os seus olhos e orar comigo neste momento sobre esta morte espiritual, que ela saia, ela bata em retirada, amém? Senhor, neste momento nós queremos declarar a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é vida, e mediante esta palavra, eu quero declarar sobre toda a casa de Israel, sobre todas as nossas vidas, porque muitas vezes a nossa esperança tem sido cortada, Senhor. Os nossos ossos têm se secado diante daquilo que nós vemos e nós ouvimos. Mas em nome de Jesus, eu profetizo o Espírito de vida, o fôlego de vida do Senhor. Começa neste momento, ó Pai, fazer estender nervos e tendões. Começa a juntar osso ao seu osso, a ligar novamente, Senhor, as vidas, as suas igrejas, ó Pai, ao vínculo novamente com suas igrejas, ao vínculo novamente com o Senhor, com as suas irmandades, Pai, com as suas comunidades. Começa agora a estender pele, a carne, Senhor. Sopra o fôlego de vida neste momento. Levanta um poderoso e numeroso exército, ó Deus. Começa a abrir as sepulturas para que saiam, Senhor, saiam para fora. E o Senhor declare, Senhor, um grande e poderoso e forte exército, ó Pai, para um novo tempo, ó Deus. Porque, ó Pai, nós não podemos parar, ó Deus. Nem a morte parou, Senhor, porque o Senhor tomou as chaves da morte e do inferno das mãos de Satanás e nos trouxe nova vida. Nós cremos que a Tua palavra diz que aqueles que estão em Cristo, ainda que esteja morto, viverá. Então nós queremos permanecer em Ti, ó Pai, até o último momento de nossas vidas aqui na terra. Então levanta-nos com poder, ó Pai, e restaura as nossas vidas, restaura a esperança, em nome de Jesus. Aleluia. Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei. Tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores. A Ti fazemos um trono de louvores. A Ti fazemos um trono de louvores. A Ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o Teu lugar. Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei, Tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores. A Ti fazemos um trono de louvores. A Ti fazemos um trono de louvores. A Ti fazemos um trono de louvores. Oh, vem Jesus e toma o Teu lugar. A Ti fazemos. A Ti fazemos um trono de louvores. A Ti fazemos um trono de louvores. A Ti fazemos um trono de louvores. Oh, vem Jesus e toma o Teu lugar. Oh, vem Jesus e toma o Teu lugar. Oh, vem Jesus e toma o Teu lugar. Glória a Deus. Obrigado,
Deus, aleluia, Senhor Jesus. Que o Senhor venha reinar nesta noite, Senhor, sobre as nossas vidas. Oh, Pai querido, nós te entronizamos. Nós bendizemos o teu nome, Senhor Deus, pela sua santidade, pelo seu poder, pelo seu domínio. Ó Pai, muito obrigado, meu Deus, por mais um dia, Pai. Eu sei que sem a sua misericórdia, sem o seu amor, nós não estaríamos aqui nesta noite. Mas hoje nós temos o privilégio de mais uma vez poder te adorar, poder orar, cantar, ó Deus, meditar na sua palavra, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é poderoso, o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração, aleluia. Que na sua casa aí você possa glorificar ao Senhor, você possa dizer: Senhor, tu és bem-vindo neste lugar. Convide o Senhor Jesus para sentar juntamente com você nesse tempo de adoração, nesse momento em que nós estamos aqui juntos para exaltar aquele que vive, aquele que reina para todo sempre. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, amados irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nesse momento. Que Deus esteja aí abençoando você poderosamente. Deus é maravilhoso, amém? Amados, estamos chegando a mais um final de semana, né? O tempo está correndo demais, está muito rápido, né? Já estamos aí praticamente no meio do mês de agosto, né? Olha só que coisa, estamos praticamente no meio do mês de agosto, né? E muitas coisas têm acontecido e eu espero que você também tenha vivido aí novidades sobre a sua vida, sobre o seu dia, a sua família, que Deus realmente possa estar abençoando poderosamente a sua casa, que Deus não deixe faltar o pão de forma alguma ali no seu lar, que você seja tremendamente abençoado pelo Senhor a cada dia. Aleluia! No final nós vamos estar orando pelos pedidos de oração. Então todos aqueles que têm um pedido de oração, você pode colocar aí, nós vamos estar orando no final, tá bom? Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Hoje nós é o culto, ou melhor, é o encontro da vitória, né? E nós precisamos ativar a nossa fé a cada dia. Fé, amados, é uma coisa que é um dos ingredientes mais importantes que todo cristão precisa ter. O próprio escritor aos Hebreus, ele fala assim: sem fé é impossível agradar a Deus, né? Não tem como nós dissermos que amamos a Deus ou que agradamos ao Senhor e achar que sem a fé nós vamos fazer tudo isso. Não tem como, mas a fé ela é o fator primordial onde nós podemos acreditar que Deus é soberano, que você possa viver o sobrenatural do Senhor sobre a sua vida, né, sobre a sua família, a cada dia. Amém? Eu acho que nós temos falado muito sobre essa pandemia e chega uma hora que cansa, né? A gente falar de tudo que tem acontecido. Eu acho que nós estamos começando um novo tempo, né? E domingo que passou aí nós já tivemos o nosso primeiro encontro presencial. Foi tremendo, foi maravilhoso. Se Deus assim permitir, domingo nós vamos ter o segundo encontro presencial. Espero que Deus realmente possa manifestar o poder dele ali de forma tremenda, né? E que nós possamos começar, amados, a voltar a ter aquela comunhão que nós tínhamos, né? Claro que talvez não vai ser do mesmo jeito, mas nós precisamos voltar a ser a igreja como nós éramos, né? Fazendo a obra do Senhor, pregando o Evangelho, levando a palavra de salvação para aqueles que estão cativos, aqueles que estão precisando. Então, hoje o papel da igreja é este: nós temos que levantar a cabeça e continuar a nossa caminhada, e eu conto com a sua vida, conto com a sua participação, com a sua dedicação dentro daquilo que Deus tem para fazer, né? Através da minha fé e da sua vida também, amém? Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, eu quero meditar rapidamente com você sobre uma história muito interessante da Bíblia, né? Fala de um homem
que ele tinha um problema em uma das suas mãos. A história começa assim ali em Evangelho de Marcos, no capítulo 3. Eu vou ler na versão NVI, tá? Evangelho de Marcos, capítulo 3, no primeiro versículo diz assim: Noutra ocasião ele entrou na sinagoga, estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus, por isso o estavam observando atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: Levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhes perguntou: O que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa dos seus corações endurecidos, disse ao homem: Estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Até aqui, amados, é muito interessante essa história. Jesus, ele chega numa sinagoga. A sinagoga era um lugar, né? Não era uma igreja como nós temos hoje, né? Porque as igrejas, o normal da igreja é ser utilizada apenas para cultuar ao Senhor, né? Naquela época tinha o templo, onde eles levavam o sacrifício, e tinha também a sinagoga, onde aconteciam as reuniões também para ensinar a palavra, mas aconteciam todo tipo de reunião lá na sinagoga, tá? E nessa ocasião fala que Jesus ele entrou nessa sinagoga e ali estava um homem que tinha um problema físico. Ele tinha uma das mãos atrofiadas. Eu não sei qual delas, né? E agora eu fico aqui a imaginar, né? Se a pessoa ela é destra, ela tem um problema, ela só sabe utilizar a mão direita, e esse problema for na mão direita, ele fica praticamente impossibilitado de exercer muitas coisas, e de vice-versa, né? Mas o que me chama a atenção é que esse homem tinha um problema. Uma das suas mãos, ela era atrofiada, né? E eu fico aqui a pensar, quantas pessoas que já vivem com algum problema desse tipo, né? É claro que as pessoas conseguem hoje a se adaptar, né? a utilizar a outra mão, mas fica aquela questão de que aquela pessoa ela tem um problema, ela tem algo na vida dela que lhe traz ali uma preocupação. E ainda naquela época era mais ainda complicado, porque toda pessoa que tinha qualquer defeito, ela era marginalizada, ela era considerada uma pessoa diferente, imunda, e dependendo da situação que ela tinha, ela era considerada uma pecadora, né? Ele sempre relacionava o problema, a doença, com o pecado que aquela pessoa poderia ter cometido, e por isso ela estava sofrendo daquela enfermidade. Mas esse homem estava lá naquela ocasião, lá na sinagoga, né? Mas lá não tinha só Jesus e aquele homem, tinha muita gente na sinagoga, inclusive aqueles que eram os religiosos, aqueles que tinham a função de ensinar, de direcionar o povo conforme a palavra de Deus, que eram, né? Aqui diz que alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Quem eram essas pessoas? Se nós formos lá para o final do versículo 6 que nós lemos, fala os fariseus. Os fariseus eram uma religião, era um grupo de religiosos que existia naquela época, que eles acreditavam na lei de Moisés, mas além da lei, eles tinham as suas tradições, tá? Então é muito parecido com certas religiões que nós vemos nos dias de hoje. Muitos até acreditam na palavra, mas sempre eles acrescentam aquilo que os seus profetas deixaram escrito. E às vezes eles acreditam até mais naquilo que os profetas escreveram do que propriamente no que a palavra do Senhor nos ensina. E era assim que acontecia com os fariseus, né? Eles levavam à risca as leis de Moisés, mas também eles tinham as suas leis, as suas tradições. Por exemplo, quando Jesus
num determinado momento, estava com seus discípulos, e os discípulos chegaram e começaram a comer, e eles foram recriminados pelos fariseus, porque eles não tinham lavado as mãos. Mas esse lavar as mãos não era uma questão de higiene. Claro que nós temos que lavar as mãos para comer, mas o problema para os fariseus era que aquilo era considerado uma tradição dos judeus, né? Ou melhor, dos fariseus, que se eles fizessem isso se eles se sentassem na mesa para comer sem lavar as mãos, eles estavam cometendo um pecado, né? Eles estavam cometendo um pecado. Então, quando os discípulos de Jesus fizeram isso, eles recriminaram os discípulos de Jesus. Então, eles tinham as suas tradições, né? Que eles levavam à risca tudo isso. E aqui no texto diz que alguns estavam ali procurando um motivo para acusar Jesus. Aquelas pessoas, aqueles homens ali, eles não estavam ali porque Jesus tinha poder para curar. Eles não estavam ali porque eles queriam receber a cura. Eles não estavam ali porque eles estavam querendo conhecer quem era Jesus. Muito pelo contrário, eles estavam ali porque eles queriam acusar Jesus de alguma coisa que ele havia cometido que ia contra as leis de Moisés e contra as suas leis, né? Então, eles ficaram atentos ao que iria acontecer. Talvez até imaginando que Jesus iria curar aquele homem naquela ocasião, tá? Porque parece que eles armaram aquela situação para ver qual seria a reação de Jesus. E eu digo para você nessa noite, Jesus, ele é misericordioso. Quando ele vê alguém sofrendo, ele vai de encontro àquela pessoa e não importa o que está acontecendo, se seja sábado, se seja domingo, o que seja, mas Jesus ele está pronto para curar, para transformar, para libertar as pessoas. E esse homem estava numa condição em que talvez por muito tempo ele estivesse ali naquele lugar e até então ele nunca tinha alcançado a misericórdia. E ali quando estava tudo ali armado, Jesus então, percebendo o que iria acontecer, Jesus então chamou aquele homem, né, para um lugar de destaque. Jesus chamou ele, levante-se e venha para o meio. Parece que Jesus queria mostrar realmente o que ele iria fazer, né? E aí Jesus chamou aquele homem ali e ele fez uma pergunta para todas aquelas pessoas: o que é permitido fazer no sábado? Fez uma pergunta. O que devemos fazer no sábado? O bem ou o mal? Né? Olha que interessante a pergunta de Jesus. O que nós devemos fazer? O bem ou o mal? É claro que provavelmente todo mundo iria responder: não, nós devemos fazer o bem. Assim como nos dias de hoje, se nós perguntarmos para as pessoas, todas elas vão responder: devemos fazer o bem. Aí ele fala: salvar a vida ou matar? E todo mundo ficou em silêncio, porque eles não sabiam o que responder. Porque no coração deles, na mente deles, eles já sabiam que Jesus estava disposto a curar aquele homem, né? A libertar aquele homem daquela enfermidade, e aquilo iria de contrário ao que eles acreditavam. Por isso que eles ficavam em silêncio. Não tinha uma resposta. Como que nós vamos responder que no sábado a gente tem que fazer o mal? Não, a gente tem que fazer o bem, né? Então Jesus olhou para eles e ficou, a Bíblia aqui, né, na minha versão fala irado, né? Usa uma expressão forte. Jesus ficou ali, né, indignado com a atitude que aquela, ou melhor, com o desprezo, né, ou o silêncio daqueles homens. E aí ele olhou para aqueles que estavam à sua volta e, por causa do coração endurecido, ele disse àquele homem, estenda a mão. E imediatamente aquele homem foi curado, né? Imediatamente aquele homem recebeu o seu milagre, ele foi curado, né? Mas o que chama atenção é que no texto parece que isso não ficou assim para aqueles homens como algo notório, porque eles estavam mais preocupados em Jesus descumprir uma lei do que Jesus curar aquele enfermo. Mas, amados, eu quero aqui agora que você, comigo, olhe para uma outra ótica a essa questão, né? Dentro do que nós vimos nessa passagem, né? E se nós fôssemos ler
no outro evangelho, também nós vamos ali perceber que Jesus ele entrou naquela sinagoga exatamente num dia onde não se poderia fazer o milagre. O sábado era um dia sagrado para os judeus. Era comum os homens se reunirem para ouvir lições sobre as Escrituras. Então aquele dia era um dia deles ir lá e ficar ouvindo somente as Escrituras. Né? As ministrações que eram faladas pelos rabinos ali, né? E era algo comum, né? Que eles estavam acostumados. Porém, naquele dia, né, naquele momento, aconteceu um fato novo. Né? O foco principal naquela ocasião não era o que estava sendo ensinado, o que os rabinos estavam falando. O foco principal era no que Jesus iria fazer com aquele homem. O foco principal ali é que o homem que estava com a mão mirrada estava ali e Jesus estava também naquele lugar. Meu irmão, preste atenção nisso. O foco principal é saber que Jesus está com você, amém? O foco principal é você saber que Jesus está do seu lado, né? Você precisa focar nessa verdade de que Jesus está com você para curar, para transformar. Assim como ele, nós muitas vezes temos áreas na nossa vida que precisam ser desobstruídas, né? Tem áreas na nossa vida que estão mirradas, que precisam ser curadas. Problemas que nos impedem de continuar, que está travando a nossa vida. Eu começo a pensar que nesses dias que nós estamos vivendo de pandemia, tem muitas pessoas que estão travadas, com medo, né? Nós já estamos aí, né? Nos momentos em que as coisas começam a serem liberadas. E eu imagino que tem muita gente, eu mesmo, amados, fico a me perguntar muitas vezes, será que é hora de abrir tudo que tem sido aberto nos dias de hoje? Eu faço essa pergunta, né? Porque, amados, a gente começa, se nós formos hoje olhar para o que nós vemos na televisão ou as notícias que correm pela cidade, nós iríamos ficar na nossa casa. Mas eu creio que Jesus Cristo é Senhor, né? E eu imagino que você também acredita nisso. Então, nesses dias, nós precisamos nos libertar de todo medo, né? Tirar para fora aquilo que às vezes está ali, né? Parado, estagnado. Tirar, colocar para fora, para que Deus possa desobstruir e ali você possa vencer. Problemas que nos impedem continuar, que nos travam, que nos envergonham, entristecem e até influenciam em nossa relação com as outras pessoas. Esse homem tinha um problema físico. Ele tinha um problema na sua mão. Mas tem muita gente que tem um problema emocional. Tem muita gente que está sofrendo com um problema emocional e ele está travado, né? E ele precisa urgentemente ser liberto. Amados, e a atitude desse homem nos deixa, amados, 4 lições que são importantíssimas. Sabe? 4 lições que são importantíssimas para que nós possamos vencer o atrofiamento, né? Aquilo que está estagnado. Primeiro deles, você deve buscar a cura no lugar certo. Você deve buscar a restauração no lugar certo. Quem é que pode nos libertar? Quem é que pode nos curar? Jesus, o autor e consumador na nossa fé. O erro de muitas pessoas é que elas buscam a solução dos seus problemas no lugar errado. Esse é o grande erro que muitos cometem. Isso quando buscam, pois muitas vezes eles se acomodam e não fazem nada, né? Ficam acomodados. E deixam o negócio ficar cada dia mais estagnado, paralisado, né? E ali eles perdem a esperança. Então devemos buscar a cura no lugar certo. Você precisa buscar esse Deus. Eu fico aqui a imaginar esse homem que estava lá com a mão mirrada, bem provável que ele ouviu falar que Jesus estaria ali, né? E talvez ele imaginou, quem sabe eu possa receber a minha cura, o meu milagre, né? Ele pensou, eu vou lá, Jesus vai estar lá, né?
Assim nós podemos olhar para a Bíblia e encontrar muitos outros que também tiveram a mesma atitude. Zaqueu, Bartimeu, aquela mulher do fluxo de sangue. Eles procuraram encontrar Jesus para que eles pudessem ser curados, né? Então, amados, nós precisamos exatamente buscar a cura no lugar certo. Mas também nós precisamos vencer os preconceitos que nós sofremos. Às vezes o preconceito nos traz vergonha, né? Por mais incrível que possa parecer, um dos maiores empecilhos para uma pessoa ter uma experiência com Deus chama-se a religiosidade. Sabe por quê? Porque quando você entrega sua vida para Jesus, o que o diabo mais vai jogar na sua mente é aquela velha questão. O que os seus amigos vão pensar da sua decisão? Né? Quando você falar que você agora é crente, o que eles vão pensar? Amados, não é tempo para a gente pensar nisso mais. Né? Nós devemos vencer esse preconceito. Né? Nós devemos superar isso. É um privilégio você declarar para as pessoas, não, eu creio em Deus, eu sou cristão, né? Eu sou cristão. Esse homem ali, ele queria ser curado, que ele decidiu enfrentar esse preconceito que ele sofreu, né? E ele estava lá, no meio daquelas pessoas, para poder encontrar a esse Jesus Cristo que tanto ele havia escutado falar, né? Nos dias de hoje não é diferente. Sempre que Jesus manifesta o seu poder, existem pessoas que, assim como aqueles escribas e fariseus, estão apenas observando com olhar crítico ou antipático. Tem pessoas assim ainda hoje, né? Tem pessoas que vão olhar para alguém e falar, mas aquele ali vai na igreja? Né? Você já escutou essa expressão? Mas aquele ali, aquela ali. Amados, pessoas que estão apenas para serem críticos, preconceitos. Devemos vencer tudo isso. Devemos assumir publicamente a nossa fé em Jesus. Chega de ser crente e agente secreto, meu irmão. Para com isso. Às vezes nós queremos a bênção de Deus, mas não queremos o Deus da bênção. Né? A gente fica lá, né, no secreto. Para com isso. Assuma publicamente a sua fé em Deus, em Jesus Cristo. Não é apenas aquela expressão, eu acredito em Deus. Né? Mas sim assumir a sua fé, né? A sua obediência ao Senhor diante das pessoas, daqueles que estão à sua volta. Porque elas precisam ver que você é alguém diferente. Elas precisam visualizar em você esse Jesus que você experimentou. É obedecer a palavra do Senhor. E sabe, amados, muitas vezes nós sentimos vergonha, né, de declararmos a nossa fé em Jesus. Infelizmente. Jesus, ele não teve vergonha de nós. Muito pelo contrário. Ele decidiu ir para a cruz em nosso lugar. Né? E quantas vezes nós viramos o nosso rosto e não queremos olhar para Jesus? E não queremos declarar a nossa fé em Jesus Cristo. E não queremos professar a nossa fé em Jesus Cristo. Queridos, precisamos assumir publicamente a nossa fé em Jesus. Outra coisa, amados, muito importante. Precisamos ter humildade para assumir a nossa deficiência. Eu sou falho. Assumir diante do Senhor, Senhor, eu sei, eu errei, né? Eu fiz isso. Imagina o quanto foi difícil para aquele homem assumir publicamente aquela deficiência. Não só por expor uma deficiência, mas também porque naquela época os enfermos eram vistos como amaldiçoados, aquilo que eu disse, amados. Uma pessoa que tinha faltando uma mão, né? Que tinha faltando um braço, que era cego, né? Que era coxo, que era manco, eles eram considerados amaldiçoados. Eles não podiam viver no meio das pessoas, porque eles eram considerados imundos, porque aquela enfermidade era consequência de pecado, de alguma coisa que eles tinham feito. Olha a que ponto que as pessoas chegavam naquela época.
E não é diferente nos dias de hoje. Quantas pessoas muitas vezes estão sendo acusadas por causa de algum problema que ela está enfrentando, dizendo que é por causa do seu pecado, e às vezes não tem nada a ver com o pecado, né? Devemos assumir a nossa deficiência. Sabe, amados, é triste quando as pessoas, né, elas têm essa atitude. Sabe, amados, precisamos nesses dias reconhecer que nós precisamos do Senhor. Eu preciso reconhecer que eu preciso de Deus. Sem Deus eu não sou nada. Sem o Senhor, né, eu não sou nada. Eu preciso dele. Eu preciso manter a minha fé em Jesus Cristo. Eu não posso deixar de forma alguma a minha fé se abalar. Eu aqui, amados, falei pelo menos 4 atitudes que esse homem necessitou para ser curado. Mas voltando lá no texto que nós lemos, né, eu já vou finalizar a minha mensagem. Ali tinha não só aquele homem da mão mirrada, né, ou sei lá, com algum problema na mão. Não tinha só ele, tinha muitas pessoas. Talvez até tinha mais pessoas com problemas, né, com enfermidades, pessoas que tinham qualquer outra enfermidade, mas também tinham aqueles que estavam ali porque eles queriam ouvir ou queriam ver alguma coisa de Jesus. E principalmente tinha lá os religiosos. Mas o que me chama a atenção é que eles não estavam preocupados com o que acabava de acontecer ali naquele lugar. No versículo 6 fala que os fariseus, eles saíram e começaram a conspirar com uma outra seita contra Jesus, sobre o que poderiam, como poderiam matá-lo, né? Eles estavam intencionados a matar Jesus, porque eles perceberam que Jesus era uma ameaça para a religião deles, para aquilo que eles acreditavam. Amados, ao invés deles receberem aquele grande ensinamento que Jesus ali deixou, ao invés deles abrirem o coração, eles estavam querendo destruir. E nesses dias nós precisamos intensamente procurar servir a esse Deus que é poderoso, que é tremendo, né, que é maravilhoso. Ali Jesus fez algo assim espetacular. Em outras ocasiões, Jesus fez também coisas tremendas. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai percebendo coisas que Jesus fez, que deixou pessoas ali, né, assustadas. Poxa, quem é esse? Né? Os próprios discípulos, quando estavam lá no mar e Jesus acalmou a tempestade, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é Jesus, meu irmão. E Jesus continua sendo o mesmo ainda hoje. Jesus continua sendo o mesmo, aquele que acalmou a tempestade, aquele que curou a sogra de Pedro, aquele que curou Bartimeu, aquele que curou aquela mulher do fluxo de sangue, aquele que ressuscitou a filha de Jairo, aquele que curou esse homem da mão mirrada, é o mesmo ainda hoje que vai curar a sua vida nessa noite. Você que está com uma enfermidade, você que está com algum problema, nós vamos orar, né, a seguir, e que você possa crer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Amém? Eu gostaria que nós orássemos nesse momento. E antes de orar, eu quero fazer um apelo. Eu não sei se tem alguém nos assistindo hoje, né, e que não aceitou Jesus ainda como Senhor da sua vida, e você gostaria de fazer essa entrega ao Senhor, gostaria de entregar a sua vida ao Senhor, é a sua oportunidade nesse momento. Eu gostaria que você orasse junto comigo nesse momento. Diga assim: Senhor meu Deus, eu quero receber ao Senhor Jesus como Deus da minha vida. Eu me arrependo de todos os meus pecados. E agora, Senhor, transforma a minha vida em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu vou orar agora nesse momento, não só por você que fez essa oração, mas por todos os nossos amados irmãos, para que você seja fortalecido na palavra do Senhor.
Pai querido, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Jesus, por esse tempo que o Senhor está proporcionando para nós. Um tempo tão maravilhoso, meu Deus, que a Tua palavra ela possa penetrar nesses corações nesta noite. Ela possa, meu Deus, levar vida para cada um, meu Deus. Como nós começamos, a minha esposa iniciou ali, ó Pai, lendo aquele trecho de Ezequiel. Muitos estão como um vale de ossos secos, mas que a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo venha reavivar nesse momento. Venha transformar, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu oro por cada um nesse momento, Pai. Eu apresento cada família, cada irmão nas suas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos nesse momento estar ofertando ao Senhor, tá? Oferta, momento onde nós demonstramos a nossa fé, a nossa fidelidade ao Senhor Jesus Cristo. E eu quero com você ler rapidamente aqui no livro de Gênesis, no capítulo 4, né, quando os dois filhos de Adão foram levar aquilo que eles haviam colhido, né, e para o Senhor. A Bíblia diz que Abel se tornou pastor de ovelha e Caim agricultor. Cada um tinha sua profissão, cada um tinha a sua maneira de ganhar o seu pão. A Bíblia fala assim no capítulo 4 de Gênesis, versículo 3: Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Olha o versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. E o Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta. Mas não aceitou Caim sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. É interessante que essas pessoas, eles eram ali os primeiros. E eu creio que esse ensinamento Adão recebeu do próprio Deus. E ele passou isso para a sua geração. Né? E isso vem de geração a geração. Nós aprendemos, eu aprendi isso com a minha geração passada, sobre ser fiel a Deus nos dízimos, nas ofertas. Eu ensinei meus filhos, né? E eu quero ensinar, se Deus assim permitir, os meus netos e aqueles que vierem depois, eu quero ensinar essa verdade. Né? Aqui fala que depois que passou algum tempo, primeiro a Bíblia revela o que cada um começou a fazer, né? O que cada um começou a exercer. Um era pastor de ovelhas e o outro era agricultor. E fala que depois que passou algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Isso dá sentido de algo comum. Caim foi lá e separou algo comum e falou: eu vou dar isso aqui para o Senhor. Enquanto que Abel, a Bíblia fala assim que ele trouxe as partes gordas. Há uma especificação a respeito de como era a oferta de Abel. As partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Ou seja, ele preparou aquilo que era mais importante e ele falou: isso é do Senhor. E ele foi lá e entregou. E a Bíblia fala que Deus se agradou da oferta de Abel, porque foi as primícias. Enquanto que o Senhor não aceitou a oferta de Caim, não se agradou da oferta de Caim. Qual é a diferença? A diferença está na disposição de entregar as primícias, aquilo que tem valor. Então, nesse momento, nós vamos orar pelas ofertas. Eu tenho sempre orientado os irmãos a maneira que você pode fazer isso. Né? A gente tem aí uma forma, você pode nos procurar pelas nossas mensagens ou pelo nosso sistema aí de mensagem, pelo WhatsApp ou pelo Facebook. De alguma forma você pode entrar em contato e nós vamos orientar você como que você pode estar dizimando e ofertando, né? Fazendo depósito, fazendo uma transferência bancária ou até mesmo entrando em contato conosco, que a gente pode passar na sua casa para recolher as ofertas, tá bom? Os nossos amigos e irmãos que nos assistem de outras cidades, se você também tiver disposição e dizer assim: eu estou sendo abençoado, eu quero semear nesse ministério, é só falar conosco que nós vamos te orientar você como ofertar. Vamos orar. Pai amado, muito obrigado, Jesus, por esse momento, meu Deus, que as ofertas, os dízimos que estão
sendo apresentado ao Senhor nesse momento. O Senhor venha multiplicar, o Senhor venha abençoar, meu Deus, poderosamente cada família, cada irmão, cada um dos irmãos, ó Deus, que mesmo no tempo de pandemia eles têm sido fiéis, ó Deus, aqueles que também, ó Pai, por algum motivo não têm conseguido, mas que o Senhor esteja, ó Pai, assistindo essas vidas, multiplicando, abençoando todas as famílias dessa comunidade e todos os nossos amados irmãos e amigos, ó Deus, que nos assistem, que têm nos acompanhado, meu Deus, que eles sejam, ó Pai, abençoados pelo Senhor. Nós estamos orando nesse momento, crendo que o Senhor vai multiplicar, ó Deus, essas ofertas em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, que Deus realmente possa multiplicar sobre a sua vida. Antes da gente orar pelos pedidos, você já vai colocando aí, nós vamos dar os recados. Preste bastante atenção agora nos recados que eu tenho para você, tá? Para o final de semana. Amanhã, presta atenção, amanhã às 19 horas, 7 horas da noite, vai acontecer o encontro da Imo Jovem. Será presencial, tá? Mas também vai ser transmitido de forma online, tá bom? Meu filho vai estar liderando amanhã o encontro da Imo Jovem no templo, tá? Presencial, mas também vai ser transmitido online. É claro que com todas as exigências, tá, sanitárias. Tem que vir de máscara, vai ter álcool em gel para você. Se você tiver alguns sintomas desses que são aí orientados, é melhor que você fique em casa, tá bom? E então aqueles que são do grupo de risco, a gente está falando de reunião de jovem, mas tem pessoas que já são de uma idade mais avançada, mas mesmo assim se sente jovem. Então, mesmo assim, a gente aconselha você a ficar na sua casa e assistir pela internet, tá bom? Mas então, amanhã, às 19 horas, não esqueça esse horário, a gente mudou, vai ser às 19 horas, lá na igreja, o encontro da Imo Jovem presencial, mas também vai ser transmitido de forma online, tá bom? Domingo às 19, domingo às 18 horas, 6 horas da tarde, nós temos um encontro de celebração presencial lá no templo, tá bom? Então, da mesma forma que aconteceu domingo passado, vai acontecer no domingo agora, o encontro presencial, mas também será transmitido de forma online. Por quê? Como eu disse, tem todas as recomendações que foram passadas para nós sobre a questão do pessoal do grupo de risco, que não pode estar participando. O limite de pessoas que podem estar é 30% da capacidade do templo. Então a gente tem um limite de pessoas. Por isso é importantíssimo que você agende a sua presença. Então é importante que os irmãos entrem em contato com a minha filha Carolina, tá? Passe o seu nome para ela falando: eu vou estar no domingo no encontro de celebração às 18 horas. Eu acho que seria importante fazer isso com o Lucas também amanhã. Não sei como está sendo, né? Aí a procura, mas se você puder, mande o seu nome para o Lucas também, avisando: eu vou estar lá no sábado às 19 horas. Mas no domingo é importante que os nossos irmãos, você entre em contato com a Carolina e dê o seu nome lá para que nós possamos saber quantas pessoas vão estar no domingo ali junto conosco para adorar ao Senhor, tá bom? É muito importante a sua comunicação. Se você marcou o teu nome, não vai poder ir, comunica com antecedência, tá bom? Olha, pastor, eu dei meu nome, mas eu não vou poder ir no domingo, porque a gente pode, de alguma forma, se tiver mais procura, a gente passa para outra pessoa. Então, se você dá o seu nome, faça de tudo para estar lá conosco no domingo às 18 horas, tá bom? Às 18 horas. É um culto rápido, amados. Não podemos avançar muito na hora, porque a orientação é que as reuniões precisam ser rápidas, no máximo de 1 hora. Então, a gente é uma reunião rápida. Quando for 7 horas da noite, nós já estamos terminando o culto. Você vai poder ir para sua casa e terminar o seu domingo com a sua família, tá bom? Nós vamos então agora orar. Eu acho que esses são os nossos comunicados.
Se tiver mais algum aviso, a gente vai passar para vocês. Eu vou para as orações. Eu não sei se tem pedido de oração. Se tiver, por favor, alguém manifesta. Eu vi alguma coisa aqui da Choco, né? Que parece que é os mesmos que ela tem pedido para nós. Eu acho que tem da... Opa, chegou aqui. Então tem, ó, o pedido da Choco. Os pedidos são os mesmos. E que ela só tem a agradecer o que Deus tem feito na vida dela. Espera aí. Deixa eu ver aqui. A irmã Vilme, boa noite, a pastora. Eu peço oração pela minha família e para a vida dela. Tá? Então, esses são os nossos pedidos aqui. Eu não sei se tem mais algum, se teria mais pedidos aqui. Se tiver, você vai colocar aí, nós vamos estar orando. Também nós oramos pela corrente na sexta-feira. Se tiver mais, se você tem feito a sua corrente das 7 sexta-feira, é esse momento que nós vamos estar orando agora. Amém? Coloca aí o seu pedido diante de Deus. Se você quiser colocar uma garrafa com água, uma roupa aí, onde você estiver, nós vamos estar orando para Deus manifestar o poder dele sobre a sua vida. Amém? Senhor amado Pai, nesse momento nós estamos orando pelos pedidos que foram aqui apresentados, meu Deus. Vimos aqui pessoas agradecendo a Deus pelo cuidado que o Senhor tem tido para as nossas vidas. Ó Pai, pelas famílias, que o Senhor esteja guardando essas famílias, livrando de todo mal, Pai. Ó Deus, trazendo paz, trazendo libertação. Meu Deus, sabemos que nesses dias nós estamos enfrentando muitas incertezas, ó Deus, insegurança, Pai. Muitas pessoas que estão sofrendo, meu Deus, mas que o Senhor venha alcançar essas vidas agora com sua graça, com a sua misericórdia, Pai. Meu Deus, entra com a sua provisão, curando, restaurando, meu Deus, aquele que está enfermo, aquela família que está necessitada, aquela família, Senhor Deus, que está precisando de um milagre, que o Senhor venha manifestar o seu poder agora, nesta família, trazendo cura, Senhor Deus, trazendo paz, trazendo renovo sobre cada uma delas, ó Pai. Nós oramos pelos nossos amados irmãos, ó Deus, por todas as famílias que fazem parte da nossa comunidade. Meu Deus, essas famílias precisam da sua graça, do seu milagre, meu Deus. Nós oramos por eles, ó Deus, que o Senhor renove, que o Senhor fortifique essas vidas a cada dia, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus amados irmãos. Glória a Deus. Que a graça e o amor do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a sua vida, meu amado irmão. Não esqueça, dê o seu nome então para Carolina, para que nós possamos no domingo se encontrar às 18 horas no nosso encontro de celebração. Amém? Um grande abraço a todos. Tenham uma boa noite em nome do Senhor Jesus.